Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Gostaria de deixar uma palavra. Eu estava aqui meditando indo ler a Bíblia. Então, Deus deu uma palavra para mim e eu gostaria de deixar aqui no grupo para os irmãos e irmãs, amém? Uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, tem como título A Casa do Oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, e o vaso que ele fazia era de barro, quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra o qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe farei. Então aqui a palavra de Deus vai dizer, que Deus ali ele chamou Jeremias e disse-lhe para Jeremias: vai, Jeremias, até a casa do oleiro, eu quero falar contigo. E qual é a casa do oleiro, irmãos? A casa do oleiro é a nossa oração, a gente dobrar o nosso joelho, não de aparência, para os outros poderem estar vendo, mas no nosso particular, na nossa verdade ali com Deus, e começar a orar a Deus ali, falar com Deus, mas também ouvir o que Deus tem para dizer para cada um de nós. Jeremias ali então chega até a casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando até que o vaso ali se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. O vaso se endureceu, o vaso não queria pegar o formato ali que o oleiro queria e se quebrou. A gente vê que um oleiro, quando ele está fazendo ali um vaso, às vezes tem vasos que ele quer mais gordinho, outros mais magrinho, eles quer mais alto, outros mais baixinho, uns vai caber mais azeite, outro menos azeite. Porém ali, o barro ali tem que ser mole. O barro ali, ele tem que se sujeitar à mão do oleiro. O vaso ali tem que ficar de acordo com como que o oleiro quer que ele fique. Mas o vaso ali, ele se endureceu, quebrou. Às vezes as pessoas, irmãos, pensam assim: eu já subi tanto no meu patamar, eu já tô lá em cima já. E começa a se endurecer e quebra. E quebra na mão de Deus, e Deus começa a fazer tudo de novo. Os processos que ele passou lá atrás, ele vai ter que passar tudo de novo, para poder ficar de acordo com o que Deus quer. Não adianta a pessoa falar assim: eu já não preciso mais me preocupar, porque eu já estou na posição, eu já estou lá em cima, já não erro, já não falho. Mas não, irmãos. Enquanto a gente estiver vivo, Deus vai estar trabalhando na nossa vida. Salomão diz que sempre vai ter mais alguma coisa para a gente aprender. Sempre vai ter mais alguma coisa para a gente ensinar. E mesmo que a gente passe uma vida inteira aprendendo, a gente nunca vai aprender tudo. Sempre tem algo que Deus vai querer ajustar. Sempre tem algo na nossa vida que vai estar meio torto para cá, meio torto para lá, vai estar meio para cima, meio para baixo. E Deus vai ajustar isso.
Ele vai querer ajustar para ficar tudo perfeito, tudo certinho na nossa vida. Porém, a gente não pode ficar pensando, eu estou muito lá embaixo ou estou muito lá em cima. A gente tem que pensar que a gente precisa ficar de acordo com o que Deus quer que a gente fique. Deus vai e mostra ali para Jeremias que o barro se quebrou. E Deus fala assim que Ele pode fazer daquele vaso um vaso novo. Talvez você possa estar pensando, nossa, eu errei, eu estava um vaso tão bonito e me quebrei. E agora eu nunca vou poder ser um vaso bonito de novo. Pelo contrário, é só você se sujeitar, eu me sujeitar, todos nós se sujeitar a Deus, que Ele vai fazer de cada um de nós um vaso lindo, vai encher do azeite, vai encher do Espírito Santo de Deus e vai usar ele de acordo com o querer e com a vontade dele. Porém, a gente precisa se sujeitar. Ali Deus continua falando com Jeremias e fala para Jeremias, aquele que estava andando errado, aquele que estava fazendo coisas erradas, se ele se arrepender, eu vou perdoar ele. Aquilo que eu ia fazer para poder castigar ele ali pelos seus erros, pelos seus pecados, eu não castigo mais, vou passar uma borracha, acabou. Vou começar uma nova história para ele. Mas porém, aquele que estiver andando bonitinho na minha presença e daqui a pouco começar a fazer coisas más e não se arrepender, continuar insistindo no erro, continuar insistindo no pecado, continuar insistindo naquilo que desagrada a Deus, Deus vai corrigir, vai castigar, vai apertar, vai passar no estreito. Tudo, irmãos, depende de uma atitude minha e depende de uma atitude sua. Às vezes pode dar tudo errado na sua vida, mas é a atitude sua se vai murmurar, se vai reclamar, se vai adorar ou se vai deixar de adorar. Davi perdeu seu filho, porém ele teve a atitude. Qual atitude? De adorar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Ele não murmurou, deu graças a Deus. Ele ali passou um tempo sem comer, sem beber, o menino morreu. Ele não foi murmurar, não foi reclamar, ele adorou a Deus. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu filhos, perdeu as suas bênçãos, suas riquezas. Ficou ele, a sua esposa e um caco de telha. Ele sentou na cinza e adorou a Deus, deu graças a Deus. Foi a atitude dele. Ele podia ter murmurado, podia ter reclamado. Então, irmãos e irmãs, que todos nós, para começar de mim e para terminar de vocês, que a gente possa pensar nas nossas atitudes, se a gente vai murmurar, reclamar, se a gente vai agradar ou desagradar a Deus, se a gente vai levar uma vida de aparência ou vai levar uma vida de verdade, uma vida de pecado, uma vida de santidade. Basta uma atitude nossa. Não adianta pensar eu estou lá em cima ou eu estou lá embaixo. Enquanto a gente está vivo, Deus está trabalhando no vaso, Deus está colocando um azeite, Deus está trabalhando. Eu já vi muitas pessoas que estavam lá embaixo se endurecer e Deus quebrar, assim como eu vi pessoas que estavam lá em cima, no patamar lá em cima, parece que já tinha chegado no auge da carreira, e endurecer o coração pela arrogância lá no finalzinho e Deus quebrar. Então, irmãos, eu não estou deixando a palavra para poder pegar e jogar nada para ninguém. Não estou colocando essa palavra falando assim, eu fiquei sabendo de tal coisa que irmão, que irmã viu, então eu estou postando isso. Não é isso não. Eu estava aqui estudando a palavra, aí Deus me deu essa palavra, eu trouxe para o grupo. Amém, irmãos? Que todos tenham uma boa noite, uma santa paz do Senhor para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs. Que todos possam refletir nessa palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Que todos nós possamos pensar que nós somos vasos, que nós somos barro e que nós somos um nada. E Deus é tudo, Deus é o oleiro, Deus é aquele que trabalha, aquele que molda a minha e que molda a sua vida. Amém? E assim eu agradeço a todos e a santa paz do Senhor. Amém?